Olá, pessoas. Eu sou o Vitor Pascoal, muitos já me conhecem, eu sou psicólogo e não se assustem, eu não virei um youtuber, muito pelo contrário, eu apenas estou usando o youtuber para exorcizar as psicopatias nossas de cada dia. Também não tenho uma agenda ou programação com compromissos de postar sempre alguma coisa, de jeito nenhum. São os surtos psicóticos de cada dia é que vão determinar a minha volta aqui ou não. Hoje eu quero falar do privilégio branco. Sim, privilégio branco. Um recurso retórico que ativistas e simpatizantes de direitos iguais para os pretos estão usando. Quero deixar bem claro que eu faço parte desse grupo, que apoia os direitos dos pretos. Não faço parte de supremacia branca, que se trata de um sintoma da psicopatia terrível que acomete as pessoas, fazendo-as acreditar que os pretos são animais e não humanos. Não faço parte disso. Muito pelo contrário. Eu odeio e repudio qualquer preconceito ou desigualdade com quem quer que seja, independentemente de raça, de cor, religião, gênero ou orientação sexual. Por isso mesmo é que o termo privilégio branco me incomoda, e me incomoda profundamente. Em primeiro lugar, porque assim, de que privilégio nós estaríamos falando? Que os brancos têm mais oportunidades, que têm mais empregos, que são mais bem-vindos nos lugares, que têm mais acesso à educação? É disso que nós estamos falando? Sim, é claro que isso é verdade. De maneira nenhuma a gente pode tapar o sol com a peneira e dizer que não é nada disso, os direitos são iguais. Não são nada iguais. Os pretos são subjugados, são maltratados, têm os seus direitos básicos de liberdade, de acesso a oportunidades, têm esses direitos negados sistematicamente. Sistematicamente. Os dados da realidade estão aí para provar. Mas acontece que não se trata de privilégio dos brancos. O fato dos brancos terem mais acesso e serem mais bem... Não se trata de privilégio, Se trata, sim, de um direito essencial, básico e inalienável que todas as pessoas têm direito. Direito esse que é sistematicamente negado às pessoas pretas. Mas prestem atenção, não é um privilégio branco. Até porque a muitos brancos esses direitos também são negados. Vocês querem ver alguns dados? Eu separei aqui algumas coisas. Por exemplo, em 1º de março de 2017, o Observatório do Terceiro Setor publicou um dado de que a cada 4 segundos uma pessoa morria de fome no mundo. Esses dados são da ONU. Será que eram todos pretos? Uma pessoa a cada segundo morria de fome, todas são pretas? Duvido muito. Em junho de 2019, o jornal Globo publicou que 11,3 milhões de pessoas eram analfabetas no Brasil. Todas pretas, será? Duvido muito. Em 15 de julho de 2019, relatórios de várias organizações da ONU indicaram que 821 milhões e 600 mil pessoas passaram fome no mundo em 2018. Esses dados também são da ONU. Seriam todos pretos? Não, acho que não. Não pode ser, Mais ainda, a Agência Brasil, em 20 de janeiro desse ano, 2020, publicou que existem 2.153 bilionários no mundo, bilionários, e que esses detêm mais riqueza do que os 4,6 bilhões de pessoas. Será que essas 4,6 bilhões de pessoas são todas pretas? Duvido muito. E tenho minhas dúvidas se entre esses 2.153 bilionários são só brancos. Deve ter muito poucos, negro, óbvio, não vamos nem falar. Preto deve ter 1 ou 2, mas não importa. O censo do IBGE de 2019
relata que em 2018, 54,9% da força de trabalho era composta de pessoas pretas, 54,9%. Bom, também faz uma observação que a proporção de pretos desocupados no mesmo período, né, era maior do que a de brancos. Até aí, vamos fazer jus às coisas. Né? Podemos dizer que esses 54,9% de trabalhos eram inferiores, de subocupação. Sim, eu acredito que sim, deve ser verdade. Com raríssimas exceções, não vemos pessoas pretas em destaque, né? Sempre o destaque é o branco, né? O preto é sempre, sei lá, né? O lixeiro, o garçom. Não que eu esteja minimizando, né, esses trabalhos, mas são subocupações, são ocupações mal remuneradas, né? Não são ocupações que a gente diria suficientes para que as pessoas tenham assegurados a sua cidadania, os seus direitos, né, a conforto, a casa, a comida, a alimentação, só por isso, né? Mas é óbvio, né? Até mesmo na ficção a gente não vê negros em posições bacanas, né? São sempre bandidos, são escravos, são empregados domésticos, são traficantes, são ladrões, com exceção, claro, do Denzel Washington, do Will Smith e do Samuel L. Jackson, né, que esses já conseguiram aí ser protagonistas, mocinhos, super bacanas de um monte de coisa, e aliás ganham milhares, mas muitos milhares de dólares. Mas isso, óbvio, são exceções. De qualquer maneira, eu vou insistir, não se trata de privilégio branco. Se trata, sim, de um preconceito enraizado no inconsciente coletivo, proveniente da psicose, da ignorância, da ganância por dinheiro e poder, que acometeu as pessoas desde a antiguidade. Sim, porque a escravidão remonta, né, tem toda essa segregação, a raiz dessa segregação secular tem origem na antiguidade. Desde aquela época já existiam escravos, inclusive brancos, né? Normalmente prisioneiros de guerra, ou subjugados por dívidas, ou condenados por crimes, ou por serem miseráveis, tornavam essas pessoas escravas. A dimensão da escravidão nessas sociedades, entretanto, era limitada, não era assim um monte, né? Mas lá por volta do século VII, durante a expansão a expansão pelo norte da África, né? Sobretudo com a abertura das rotas pelo deserto do Saara, Mar Vermelho e Oceano Índico, os árabes aumentaram, né, a escravidão. Eles foram atrás mesmo dos escravos. No início o interesse era por mulheres, né, destinadas ao concubinato, mas logo o negócio esquentou, essas rotas aumentaram o comércio, aumentaram novas terras, a necessidade de mão de obra, e óbvio, né, para se ganhar dinheiro, mão de obra barata, e foram então buscar, gente para trabalhar no exército, foram buscar então os escravos, né? E esse povo árabe dominou por 800 anos, os escravos africanos foram vendidos em diversas partes do mundo, inclusive na Europa. Gente, eu estou falando do século VII, nós estamos no século XXI, né? São 14 séculos de barbárie, 14 séculos. Olha só, 14 séculos de uma cultura, de uma crença e de práticas estabelecidas, né? Mostrando o tempo todo, reforçada, entranhada, sistematicamente na cabeça, no inconsciente de todas as pessoas, inclusive das pessoas pretas, né? Isso ficou entranhado, é muito tempo, não tem como. Isso entrou no DNA das pessoas, isso entrou no inconsciente coletivo, né? É natural, por conta dessa pressão, dessa coisa secular, né? Dessa insistência, essa cultura entranhou. Até hoje, vamos ser francos, eu sou testemunha, eu já vi pessoas
que estão falando de diversidade, que estão falando da causa dos negros, cometeu um xistezinho, sabe? Aquela coisa sem querer, sem maldade nenhuma, do tipo, tinha que ser preto mesmo, né? Para cometer aquele erro, né? Ou sei lá, né? Coisas... é melhor nem falar, porque eu não... eu não quero criar causa aqui, nem polêmica, né? Mas essa estratégia de subjugação dos pretos foi estabelecida fortemente de forma sorrateira, né? Vocês podem ver, todas as princesas foram brancas. Por que branca de neve e não preta, sei lá, de alguma coisa? Ah, sim, eu entendo. Agora a Disney está criando heroínas, não necessariamente pretas, né? Mas que tem lá alguma corzinha, né? Que sejam, sei lá, latinas, vamos dizer assim, que para eles dá no mesmo, né? Latino e preto, bom, se não for louro de olho azul, né? É tudo preto lá para aquele povo, mas enfim. De qualquer maneira, as coisas estão mudando, muito lentamente, mas estão mudando. Mas olha só, qual é a magia que faz mal para as pessoas? A magia negra, né? Olha que legal você espalhar e sedimentar, né? Plantar sementes do preconceito com historinhas tão legais, tão fantásticas, tão bonitinhas, mas que incutem, né, a semente do veneno, a semente do mal, de dizer que preto é ruim, é do mal, né? A bruxa malvada se veste de preto, né? E não à toa pinta os seus olhos, tem aquela maquiagem carregada de preto no seu olhar. Bom, aquele momento ruim também pelo qual estamos passando, a gente costuma dizer, nós, ativistas, nós, né, que lutamos pelo direito de igualdade dos pretos, a gente fala o quê? Né? Que está com uma nuvem negra sobre a cabeça. Né? Ou então que a situação está preta. A gente fala isso todo dia. E é um jeito de dizer que preto não é bom. Preto está ligado ao mal. Né? Preto está ligado a, sei lá, né? Eu me sinto mal, né, com esse negócio todo. Né, assim, tudo isso existe, é horrível, é inaceitável, é violento, e nós temos muito que mudar. Mas a bandeira não pode ser a do privilégio branco, né? A bandeira tem que ser a dos direitos iguais, o da sensibilidade, o da empatia, da educação. Por falar em educação, né, essa semana o MEC anunciou planos de reduzir o orçamento da educação em 4,2 bilhões de reais. A primeira coisa que passa na minha cabeça é, será que esses 4,2 bilhões serão negados só aos pretos ou a todo mundo? Bom, para mim não importa, tirar 4,2 bilhões da educação é roubar a crença, a esperança que podemos ter um futuro melhor, porque não existe um futuro melhor sem educação e todo mundo sabe disso. Não vou nem me estender nessa história, né? Mas, enfim, a gente tem que ter autodisciplina, sobretudo nós brancos, mas os pretos também, né? Para extirpar, né, esse preconceito secular que domina os nossos corpos, todos os nossos corpos, inclusive dos pretos. Os próprios pretos não podem acreditar no privilégio branco, eles não podem acreditar que não tem saída, que não há jeito, que não tem como reverter essa situação, eles não podem entregar os pontos. Eles têm que lutar, mas não falar em privilégio branco, porque privilégio branco reforça a dicotomia entre pretos e brancos, reforça a segregação. E não é hora de segregação, né? Nós temos é que nos unir, acreditar que nós somos um povo só, que todos nós somos humanos, que todos nós temos os direitos iguais. Muitos a conquistar ainda, já que apenas 1% da população mundial goza de todos os seus direitos plenamente, adquiridos não necessariamente pelo respeito que lhe devem, mas comprados pelo excesso de dinheiro que nós lhes ajudamos a ganhar. Então, acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais, disseminar um pouco mais a educação e parar de falar em privilégio de branco. Não há privilégio nenhum. Quando eu achar uma outra psicopatia do dia a dia para falar, eu volto aqui. Gente,
Beijos, sou Vitor Pascoal, agradeço a atenção de vocês e espero que isso reverta em alguma coisa, né? Quem achar, quem discorda de mim, por favor, né, me avise. Pode mandar para mim, eu estou aí nas redes sociais, como Vitor Pascoal, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. Até mais.